Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje, pela graça de Deus, estou aqui com o reverendo Padre Luan e o ilustríssimo senhor Matheus Lassan. Graças a Deus chegaram aí de viagem, uma longa viagem, parece. Como é que foi de viagem? Olá a todos, Matheus Lassan aqui. Conseguimos aí tirar o Padre Luan da caverna da Toca, trazê-lo para o sul para atender algumas missões aqui, alguns fiéis. Uma satisfação enorme estar sempre aqui com o nosso irmão Dr. Yuri Maria. E graças a Deus a viagem tem sido muito bem até aqui. Perguntar para o Padre o que tem achado. Saudações a todos, diretamente da casa do senhor Dr. Yuri Maria, que sempre nos recebe, como ótimo anfitrião que é. E eu diria que um termo mais católico no nosso meio não seria toca, seria moita, não é? Então, A moita. nós saímos da moita para atender algumas missões aqui no sul do Brasil e visitamos especialmente, nesse dia de hoje, a cidade de Irani, onde realizamos uma Santa Missa às vítimas do contestado. E foi uma experiência, no mínimo, espiritual, que podemos ver muito como era o Brasil católico naquela época aqui no sul. E, por consequência, não podemos deixar de comentar os últimos incidentes dentro do catolicismo, especialmente com o Dr. Yuri, que nunca para de estudar, ler e escrever. E nós somos surpreendidos, quando aqui chegamos, com o Dr. Yuri extremamente feliz, porque está com um novo livro em sua biblioteca, um livro que ele, com toda a sua minúcia, examinou de forma extremamente, até mesmo médica, cirúrgica, extremamente meticulosa, e nós vamos fazer aqui uma análise desse livro. Então, doutor, nós sabemos que já tem pelo menos alguns meses que o sede-vacantismo tem sido atacado sistematicamente naquela semana. O senhor chegou a fazer um vídeo, inclusive, que foi ataques promovidos pelo Centro Dom Bosco, por várias instituições, vários personagens, todo mundo. Então, o senhor chegou a fazer um vídeo sobre aquela semana. O que o senhor tem a dizer sobre, basicamente, todos os grupos sede-vacantistas sendo atacados ao mesmo tempo por pessoas as mais diversas possíveis, um atrás do outro? É uma coisa muito suspeita, né? Uma coisa que a gente espera um ataque diferente cada semestre, um ataque diferente, mas alguma coisa sistemática, meio que premeditada, é uma coisa bem suspeita, assim, que digamos, né? Todas de uma vez, na mesma semana, com personagens que se conhecem e as coisas acontecendo assim de um modo que aparentemente casual, espontâneo, mas sabemos que coincidências assim não existem, né? Mas graças a Deus o Bergoglio foi e mostrou para que veio. Exato. Semana que Grande foi. Bergoglio. Foi muito engraçado. Numa semana estão lá fazendo o Centro Dom Bosco uma live sobre por que o sede-vacantismo está errado, e nos próximos 2 e 3 dias depois, então, o Bergoglio é herege, mas veja bem, ele é papa e não somos sede-vacantistas. Olha, se todas as religiões levam a Deus, segundo o Papa deles, inclusive, eu me pergunto se o Bergoglio diria que o sede-vacantismo também é um caminho para Deus. O que impede? Se todos os caminhos, todos implica tudo aquilo que há, não vejo nenhum problema. Então, eu não sei porque eles concordam com o Bergoglio, em última análise, que sim, todas as religiões levam a Deus, a não ser que eles dizem que o Papa está ensinando heresias, que é o fato, estranhamente, que ele diz que o Papa pode ser herege, o Papa deles, mas tem um caminho que não leva à salvação de jeito nenhum, segundo eles, que é o sede-vacantismo. Então, impressionante, chega a ser ridículo a situação toda, e nos parece que toda essa semana de ataque gerou um grande livro, não é mesmo, doutor? Que pode sintetizar tudo. Eu vi um canal ali um vizinho aqui perto do sul, aqui do Rio Grande do Sul, cidade ali, que falou que tem um livro que ele deixou de ser sede-vacantista, né? Olha aí. Era o livro que refutaria o sede-vacantismo e tal. Então eu comprei o livro com muita esperança de ler e tal. Falar, agora, será que eu vou voltar pro Novo Zordo de novo, igual meu querido colega lá do sul e tal? Então fui lendo e é uma brincadeira. Um livro que eu achei que era um livro de princípio, um livro de comédia para mim. Assim. Doutor Yuri, qual é o livro, doutor? É o Do Papa Herege. Já ouviu falar desse livro, pai? Do Papa Herege. Não é o do Nogueira. Não é o do Nogueira, é o do Alessandro Lima, aqui, ó. Do Papa Herege, se o pastor supremo se tornar um lobo. Aí aqui na capa já começa com, segundo o próprio livro, que é um papa no meio, redor de um monte de bispos, né? E o Papa ali, nossa, falei heresia e tal. E foi uma capa gerada por aí, e é o Papa São Marcelino, que é o Mártir, né? Então, um livro que está falando aqui, Papa Herege, já coloca a capa ao São Marcelino, um Mártir da fé católica. Impressionante. E, doutor, qual o tamanho do livro? Quantas páginas? Tem prefácio? É um livro bem feito, né? Pela SEDET, conhece essa... A SEDET, para quem não sabe, é a empresa que foi fundada pelo pessoal do Olavo de Carvalho, que hoje é administrada pelo Silvio Grimaldo, e ela está por trás de todas essas editoras aí que você vê, livraria do fulano, livraria do Beltrano, livraria Paulo Cogos, livraria Paulo Freire, livraria, sabe, quando tem esse prefixo assim, são todos entregues pela SEDET. Então o pessoal lavista, Silvio Grimaldo e tudo isso aí. E
Esse livro da Alessandro Lima foi editado, entregue e distribuído pela SEDET. Então vai ser vendido basicamente em todos esses portais. Uma coisa aqui que vai ser engraçado ver será você ver esse livro ser vendido na livraria Paulo Coelho. Você pode ter certeza que vai ser vendido, porque é administrado pela SEDET. Olha, depois a gente dá uma olhada, Depois vamos ver a se gente dá tá uma lá. olhada, porque vai ser bem engraçado. Se tiver, nós colocamos no vídeo aí pra ver se tem realmente. A cada página que eu fui lendo esse livro aqui, eu coloquei umas notas aqui, mas eu ia ficar um vídeo muito extenso falando. Eu coloquei aqui as partes mais engraçadas para compartilhar um pouco da pessoal sede vacantista rir com a gente aqui, né? Doutor, só vamos falar um pouco sobre os agradecimentos das pessoas das quais ele agradeceu ali logo no início, que isso é uma parte importante. Aqui tem umas coisas aqui sobre o autor, né? Ele fala que ele foi católico, que ele recebeu a primeira comunhão com 15 anos e tal. Com 24 anos foi luterano e depois foi para a igreja pentecostal. E aí, pergunta que não quer calar é, senhor Lassan, cadê Cadê a abjuração? Cadê a abjuração? Cadê a Ele abjuração? já falou que ele não fez a abjuração, só fez a profissão de fé e é isso aí. Eu só falei para ele que na fraternidade eles não aceitam lá. Tem que fazer a abjuração. Né? Então eu teria que só ir mesmo de bebê. Mas abjurar de que todas as religiões salvam? Exato. Né? Menos sede vacantismo, é Eu claro. acho que não precisa abjurar, tem umas pessoas até no sede vacantismo que acha feio. Não sei. Parece que tem alguma coisa que não quer abjurar de nem. Olha, precisa abjurar, não. E aí ele vai agradecendo Me algumas recuso. pessoas ali. Não, sim, os agradecimentos aqui, agradeço ao senhor Shedson Ramos Bezerra, Firmes na Fé, Carlos Martins na Beta do Agnus Dei, Rogério Amaral Silva, Serve Dei, Tony Lopes, sou católico, sou igreja. Alguns desses nomes aqui, para quem está ouvindo, que são importantes de serem ditos. O primeiro, o Rafael Brodbeck, que é um conhecido desse meio Olavete, conservador e tudo isso daí. O Jotas Belo, Jotas ou Jonatas? Jotas Belo. Jotas Belo, que foi quem fez... prefaciou aqui. Teve um prefácio do Jotas Belo? Tem um prefácio de Jotas Belo. Jotas Belo foi quem fez aquela conferência sobre o perennialismo no Centro Dom Bosco, então também ligado a esse turno. E um nome que me chamou muita atenção foi ele agradecer ao Rafael Cresce. Rafael Cresce não é uma pessoa pública, mas ele foi acólito do senhor reverendo padre Leonardo Holtz, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ali pelos idos de 2005, 2008, até onde eu pude apurar. Então, para ver assim como esse mundo é pequeno, não é mesmo? O mundo é ridiculamente pequeno. O prefácio do Jotas Belo aqui tem engraçado, que ele tem umas frases aqui chocantes. Toda a crise que vivenciamos no momento presente, independentemente de se ela chega ao ponto da presença material de heresias nos documentos eclesiásticos, não infalíveis ou não, será certamente sanada. Ainda que seja por uma intervenção milagrosa divina. Mas mesmo o milagre requer nossa colaboração, como podemos ler nos evangelhos e tal. Então é isso. Heresias materiais nos documentos eclesiásticos, segundo Jotas Belo. E doutor, o senhor que já leu o livro inteiro e fez várias anotações sobre o mesmo, antes de nós irmos para os pontos mais críticos, os argumentos principais do senhor Alessandro Lima, conte-nos, por favor, como foi a sua impressão geral, ou seja, aquilo que o senhor pode tirar como a essência do livro ou a tese principal do livro como um todo. Então, ele já parte da premissa errada aqui, que a gente que é sede vacantista, fala que todos esses papas aí, eles são papas mesmo. E aí, quando eles estavam lá no trono, eles falaram heresia, e daí eles caíram no pontificado através da opinião de São Roberto Bellarmino, que a gente fala, que a gente cita por aí. Tá vendo? Você não pode falar que o Papa é herege, se o Papa for herege, cai pro sulfato. Sendo que é uma premissa errada, né? E, além disso, ele faz uma confusão de termos, de o que é herege manifesto, o que é heresia oculta, a gente vai falar depois, e outras coisas, mas é um livro que eu não pensava que ele tentaria refutar São Roberto Bellarmino, além da minha imaginação. Um momento, perdão. Ele tenta refutar São Roberto Bellarmino? São Roberto enganou-se, infelizmente. Ele chega a escrever São Roberto enganou-se. Se enganou, é isso mesmo. Olha, Alessandro Lima, São Roberto Bellarmino se enganou. Então, é o livro que refuta São Roberto Bellarmino, doutor da igreja e das controvérsias. Sobre o Papa, atenção. Só Sedete mesmo para inventar uma coisa dessa. Só Sedete, muito engraçado. Mas bem, doutor, uma pergunta antes de irmos para os principais momentos. Durante o livro, em algum momento, ele chega a comentar alguma obra de algum teólogo, algum escritor, algum canonista reconhecido como sede vacantista? Ele chega a mencionar a heresia modernista? Ele chega a mencionar em algum momento as heresias dos falsos papas conciliares? Ou ele trata da questão meramente como uma teoria vaga no ar? Não, é uma teoria vaga no ar para ele. Ele fala como se estivéssemos vivendo numa igreja perfeita, com uma rota romana justa e tal, vivendo no suprassumo da tradição.
E aí, ele, com base nisso, ele vai argumentando nesse mundo imaginário da hierarquia tradicional da Novus Ordo. E aí cita alguns autores aqui, ele cita autores do século... ele cita concílios do século VII com autores do século XV, mistura com autores do século XXI, e faz uma salada mesmo, costura, corte e costura, e pega documentos do São Roberto Bellarmino e interpreta à luz do Código de Direito Canônico de 1917. Uma salada. É brincadeira. Devemos ler à luz as palavras de São Roberto Bellarmino no livro dele lá, que foi na época do protestantismo lá, à luz do Código de Direito Canônico de 1917. E no final ele fala, ele quer dar a conhecer todo o público sobre a opinião de João de São Tomás, que é essa aí que merece toda a atenção do público católico tradicional. Pois bem, o senhor Alessandro Lima é um rústico, um bruto, porque qualquer tomista sabe que a refutação começa pela exposição da parte contrária. Então ele vai refutar algo que ele não expõe. Aí complica, né? Complica. Uma coisa que nós gostávamos dos antigos opositores do sede-vacantismo, que hoje em dia já não fazem muita oposição a lá grande coisa, como o professor Carlos Nogueira e tantos outros, é que eles pelo menos tentavam dar um certo ar de intelectualidade, de superioridade moral, até um certo nível elitista. E mostravam um grau de compreensão do que é o sede-vacantismo. No mínimo, como por exemplo, me recordo até hoje, na época de 2017 ainda, do Carlos Nogueira dizendo no Facebook, eu escrevi um livro sobre o Papa herege, portanto todos os argumentos sede-vacantistas são inválidos porque não escreveram um livro como o meu. Ou como compre o meu livro. Que era só 5 páginas, ou 20 páginas. Era um opúsculo dentro de um opúsculo dentro de um livro. Entendi. E hoje em dia nós nos deparamos com um livro, que é uma lupa em teologia, é uma subteologia, que no fim não sabe nem os termos básicos e eu diria que não sabe nem mesmo as regras básicas de ortografia. O doutor me mostrou tempo atrás que tem até mesmo uma nova definição de Papa, é o Papa Perege. É, o Papa Perege, eu pensei que era um erro, mas era doutor, isso mesmo. O que é o Papa Perege? Por Não gentileza? sei, eu não sei, uma perereca, assim, O Papa Perereca. Não, é um Papa perennialista, é uma heresia perene, é o Papa Perege. Não, Está escrito Perege mesmo, doutor? Perege mesmo. Na edição você consegue colocar, por gentileza, essa parte pra gente poder ver também o Papa Assim, Perege? no índice, no índice e no capítulo. E aí tem alguns outros erros aqui, mas eu não sou igual algumas pessoas aí no Sul que ficam julgando traduções como se fosse a obra da pessoa que escreveu. Né? A gente viu um senhor aí criticando o livro Sede-Vacantista porque foi traduzido com alguns erros de português e tal, que é como se fosse a refutação à obra principal, a essência do livro que foi escrito em francês. Então ele quer uma pessoa bem difícil. Mas eu comprei esse livro aqui graças ao... Depois o Centro Dom Bosco fez uma live lá com o Alessandro Lima e falou que era refutação dos... Refutação total, absoluta, suprema. E eu comprei e falei, não, então tem que ver. Tem citações, elogios ao Sidney Silveira nesse livro também, não tem? O Sidney Silveira é uma das fontes. Isso O Sidney Silveira. Então, se não fosse Dom Bosco aí validando, o que seria de nós, né? E bem, doutor, o senhor acha que o livro acabou mexendo na sua fé? Agora o senhor é menos sede-vacantista, o senhor está com dor de consciência ou o senhor acabou ficando mais certo que nós estamos corretos? Olha, eu fiquei mais sede-vacantista com esse livro aqui. Graças eu a acho Deus. que qualquer um que lê... Eu acho que o sede-vacantista tinha que comprar esse livro. Eu não, doutor, eu admito. Não, mas assim... Meu cabelo já tá ficando até ruivo, eu já Pra tô você pensando dar em umas camisa risadas. nova. Você quer dar umas risadas assim, você compra esse livro. Doutor, falando em risadas, vamos pro ponto alto desse episódio. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Quais são os argumentos mais contumazes, eu vou tomistas? Eu vou para missa nova agora. Rezar em línguas. Vou dar os argumentos pro reverendo agora para... O senhor havia comentado... Quem você pensa que é? O senhor havia comentado, doutor, algumas páginas, não é? Então, por exemplo, o que tem lá na página 53, para nós darmos uma lida? 53. Essa Segurem-se parte nas aqui... cadeiras. Então, Segurem-se, por favor. Tirem as crianças da sala agora. eu não Rufem sabia. os tambores. Eu não sabia. Então, por isso que agora eu acho que eu tô pensando em largar o sede-vacantismo, porque essa frase é muito forte. Olha, realmente eu estou também tendo crise aqui. Uma atenção aos nossos ouvintes. Esta parte do texto está em um colchete anotado pelo Dr. Yuri com vários Ks ao lado. Já vem o nível da situação. Então, aqui ele comenta o Código de Direito Canônico de 1917. O Código de Direito Canônico aqui, suspeito de heresia e tal, ele dá definições de suspeito de heresias. Aí ele comenta, o que tudo isso significa? Significa que, em outras palavras, um católico pode propagar doutrinas heréticas, participar de falsos cultos com não católicos, batizar, criar, educar seus filhos em seitas não católicas,
cometer sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento, participar de magia negra satânica e aderir formalmente a seitas anticatólicas e sociedades secretas e ser apenas suspeito de heresia. Não entendeu? Então, doutor, eu posso cuspir, eu posso esfaquear a hóstia, invocar Lúcifer e fazer parte da maçonaria e eu sou meramente suspeito. Vocês são suspeitos. Ou seja, eu não sou herético. Segundo o que o Alessandrinho falou aqui, e é isso aí. E a pergunta é, baseada em quê? Então, eu pergunto até assim, como é que eu posso me tornar um herege? Porque depois de fazer tudo isso, se eu estiver me esforçando... Aderir É só o senhor se tornar um sede vacantista. Tá. Entendeu? Se você aderir formalmente a seitas, então, se você aderir formalmente ao muçulmano, pronto, acabou. Você é só suspeito também. Todo mundo é suspeito de heresia. O Bergoglio tá mais que certo. Né? Então, todo mundo é leva suspeito. ao céu, Então, suspeito. Então, doutor, deixa eu confirmar com o senhor aqui para que não reste dúvidas. Estamos tratando de um livro publicado pela SEDET, promovido pelo Centro Dom Bosco, escrito pelo grande teólogo Alessandro Lima, com vários autores que o incentivaram, o parabenizaram pelo próprio livro, ou seja, uma grande gama de autores católicos, dito católicos conservadores, que estão afirmando, por participação no empreendimento deste livro, que alguém, um católico, pode praticar magia negra satânica e continuar sendo católico e somente, entre aspas, meramente suspeito de heresia? É só suspeito. Apenas. Ser apenas suspeito de heresia. Acabou. Então, refutaram, sede vacantismo, não existe heresia. Rapaz. Doutor, isso implica dizer que se, por exemplo... Calma, se você for sede vacantista, já muda a história. Ah, não, claro. Aí você é herege mesmo, como eles falam. Você é herege e tal. Menos, sabe? Doutor, quer dizer que se nós encontrarmos uma pessoa que pratica magia negra satânica, nós não podemos dizer que essa pessoa é um não católico? Não. Não podemos. Suspeito Não, ou suspeito? Vocês estão roubando a jurisdição da igreja. Ah, sim, aí Vocês realmente. estão fazendo coisas ilícitas segundo São Tomás. Então, o senhor dizem que realmente eu estou com dúvidas se essa E a caridade? E a caridade? E a caridade? E a caridade? Cadê a demonstração? Olha, sabia que é errado? Sabia que invocar Satanás, É errado. consagrar seus filhos ao demônio, Beber sangue de criança é pecado, sabia? Brincadeira. você Não, pode ser excomungado, viu? Olha. Mas é um grande... Então, Um grande teólogo. em cada página do livro, o padre está aqui para não mentir, cada página tem uns... Não tem uma página que Não tem uma página que não tem pelo menos 20 kkk ou alguma careta. Mas é muito engraçado. É por isso que eu falei, Marcelo, se você quiser dar uma risada assim, compre esse livro para você se divertir, passar o dia aí rindo. Vamos lá, doutor. E o que tem lá na página 89? 89 é muito engraçado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acho que eu vou pra missa nova. Não tem jeito. Não tem jeito. É muita argumentação, é muita teologia. Não, eu não estou aguentando. Eu acho que tudo que eu aprendi no seminário é mentira. Agora eu tô vendo, realmente. 89 é o Perege, né? É o Perege. A hipótese Doutor, do na Papa edição, Perege. por gentileza, coloque esta imagem. Vamos tirar uma foto e vamos colocar na imagem o Perege. É o Papa Perege mesmo. Infelizmente, aí tem um pessoal do Sul que já refuta o livro só por erros de ortografia, né? Não é? Sim. Não é? Mas, claro, quando é o do vizinho. Porque o do amiguinho aí... O amiguinho pode ter vários erros. Não tem problema. Gente, como é que passa no índice? Vocês não estão vendo aqui. Mas no sumário tá lá um erro desse, Papa Perege. Sabe? Não tem como passar no E sumário. no capítulo também. E no capítulo também. Ou seja, errar 2 vezes uma coisa dessa. pensei Tem gente por aí que diz que isso é cabível de levar ao Ministério Público, hein? Não estou querendo dizer nada, tá bom? Só estou Eu dizendo gostaria que o Eduardo né? Três Vias aí fizesse um review do livro do Alessandro Lima. Não faça isso. Ele não merece nenhuma coisa dessa. Por favor, vamos ter caridade com o nosso amigo do Três Vias. Não, coitado. É muita comédia pra pessoa só esse livro, entende? Então vamos assim com a caridade. Mas, doutor, e lá na 103? Não, aqui 103. Deixa eu ver aqui. Não, Ele chegou a falar do 89? 103. É o Perege. Ah, tá. 103. Então, a quinta opinião do São Roberto Bellarmino, né, que a gente fala tanto aqui da quinta opinião, que é aquela que ele mesmo cita aqui, portanto, depois do São Roberto refutar a quarta opinião do Caetano, né, a quinta opinião é a verdadeira, diz o São Roberto Bellarmino. Então, você lê aqui, ó, a quinta opinião é a verdadeira, o próprio santo falando, a saber que o Papa, manifestamente herético, por si próprio, ipso facto, deixa de ser Papa e cabeça, assim como por si próprio, ipso facto, deixa de ser cristão e membro do corpo da igreja, razão pela qual ele pode ser julgado e punido. Esta é a sentença de todos os antigos padres, do qual ensino que hereges manifestos logo perdem toda a jurisdição. Aí ele comenta, um engano comum e que devemos desfazer é o de que São Roberto considere dentre todas as 5 sentenças a quinta verdadeira. Então, você fica assim, né? Peraí, eu li aqui. A quinta opinião é a verdadeira. Aí você vai... O Lima fala que você não pode falar que o São Roberto falou. É um erro você falar que o São Roberto acha que a quinta é verdadeira.
Mas, doutor, ele acabou de falar que é verdadeira, ele mesmo citando. Uhum. Então, Mas- mas você tem que ler a luz do limismo. do Mas, doutor, autor. que tipo de luz é essa? É uma luz LED, a luz solar? Porque, olha, isso tá fazendo mal à cabeça das pessoas. É a luz negra. É uma luz negra, só pode. Então quer dizer que São Tomás... O de texto São Roberto- recortado do seu contexto, ele fala que foi cortado do contexto. Então, Então, se ler o contexto, São Roberto vai dizer que não é a verdadeira quando a diz a quinta verdadeira. opinião não é a verdadeira. Não é, não sei, é uma coisa impressionante aqui que eu vejo já coisas assim grotescas assim. Que tem que- Impressionante que o Alessandro Lima disse que está há 20 anos estudando o sede vacantismo, se preparando já há uns 10 anos. pra Desde escrever. 2024, em 10 anos escrevendo. 10 anos escrevendo, né? Mas, doutor, eu não estou entendendo. São Roberto concorda ou não concorda com a quinta opinião? Segundo o Alessandro Lima, o próprio São Roberto não é da quinta não é verdadeira. Mas, doutor, o São Roberto acabou de falar que a quinta é verdadeira. Não interessa. Não interessa. Não Parem de Não ler interessa, livros. parem de ler É livros. calúnia, difamação. como- Quem São Roberto Bellarmino pensa Pensa que que é para não concordar com a quinta opinião? Não acreditem nos seus olhos. Não. Tem que ler de Confie acordo no com o que clero. ele falou aqui. Eu fui aqui lendo e rindo. Olha, foi um livro muito divertido. É muito O divertido. Lima diz, o Sedete diz, o Leigo diz amém e acabou. E claro, na opinião dele, não, se São Roberto diz isso é só uma opinião, então. Claro, né? Não, como se é a opinião de São Roberto fosse assim, a opinião de uma pessoa na rua. Isso, Mas só a opinião de Alessandro Lima. Né? Imagina. Ah, mas tá muito interessante esse livro aqui. Brincadeira. Doutor, e lá na 141? O que nós temos? 141, eu acho que é uma coisa bem engraçada também. Porque Esse livro Tá. é um ótimo stand-up. 141, deixa eu ver. Jurisdição eclesiástica. Tá. Se a jurisdição eclesiástica fosse, então ele está falando de jurisdição eclesiástica, né? São Roberto, vocês acabaram de ler que heréis manifestos perdem logo toda a jurisdição. Sim. São Roberto falando. Só que Alessandro Lima vai falar aqui. Se a jurisdição eclesiástica fosse destituída por direito divino, em caso de heresia manifesta, a igreja estaria contrariando a suposta lei divina, no momento em que suprisse a jurisdição do herege manifesto. Pô, vai tirar a jurisdição do herege manifesto? Sacanagem você fazer isso na igreja. Você tirar. Ela estaria subvertendo a ordem das coisas. Disso decorre o direito divino, de que tal direito divino é inexistente. Ah, é brincadeira. Doutor, então a lei divina não existe? Não. E aí, A herege. É a escola Macabeus de teologia, entendeu? A lei divina é a dos mesmos criadores de lei divina, é a Torá. Agora vem aí. Não Lei tira a divina não jurisdição. existe. Então, São Roberto está errado. A lei divina não existe. É o ápice, não é? Se bem que o São Roberto fala que os padres falam que perde logo toda a jurisdição. Não é a opinião do São Roberto, é a opinião dos padres que São Roberto cita. Então, mas para o Alessandro Lima, a igreja está fazendo uma sacanagem com o herege, tirando a jurisdição. Pô. Poxa vida. Ele tem que com direito de excomungar, de fazer tudo e isso aí. Doutor, e 8 páginas depois, na 149, o que o senhor me disse que lá, de palavras de vida eterna, do senhor Alessandro? Então, depois de você ouvir toda a brincadeira ali, tem um comentário do cano 188, né, sobre renúncia tácita. Quando você pensa que não, ele vai e me cita um canonista do século XX chamado de padre, não sei se é padre, Brian Harrison, que é um modernista que escreveu um artigo chamado "O Papa Herético deve governar a igreja ilicitamente, mas validamente". Um artigo traduzido do ano 2000. Aí que ele vai falar que esse cânon aqui não é uma renúncia tácita, tem que ser uma coisa muito grave, tem que ser uma coisa muito drástica. E que ele quer, e no próprio, se você for pesquisar esse documento desse artigo, ele fala lá, olha, parece que eu vou falar aqui uma coisa muito grave, mas o Pio XII, com a sua Constituição Sede Vacantes, ele realmente permitiu que maçons, hereges, possam ser eleitos papas. E tem que aceitar. Então é isso. Você pode ter um papa maçom aí, papa herético e tal, não tem problema. Isso aí foi o segundo Pio XII. Pio XII que fez esse documento, e esse padre Harrison escreveu esse artigo, que ele mesmo depois apagou. Você acha esse artigo aí é muito difícil achar. Mas eu achei, coloquei lá no vídeo ali, se vocês quiserem ver depois, refutando Alessandro Lima, é muito engraçado. Mas então, depois de você colocar Suarez, todo mundo, e põe esse padre modernista para falar que um maçom pode ser eleito papa. Impressionante. Doutor, uma pergunta. Muito bem. Então, você pode ser maçom, gnóstico, infiltrado, etc, etc, etc. E nada te tira da igreja, ou pelo menos te coloca meramente como uma mera suspeita. O que então, segundo a teologia deste livro, pode vir a ser o que torna, essencialmente, alguém um herético? Ou a um papa ser herético? O que deve acontecer então, para alguém ser considerado herético? Só
depois que os cardeais, no caso do Papa, né? Só os cardeais, quando eles declaram que esse Papa realmente isso aí foi heresia, né? Falar que todas as religiões levam a Deus, isso aí é uma heresia, declararem para toda a igreja e tal. Não é a gente não tenha intelecto para saber se foi mesmo heresia ou não, é muito difícil. É muito difícil mesmo a pessoa beijar o Corão, saber que aquilo é errado, ou... Eu acho que não pode aprender catecismo, eu acho que não pode ensinar a profissão de fé para os católicos, porque eles não podem saber o que é errado e o que não é, que eles vão começar a falar que todo mundo é herege aí do Novo Zordo. É isso que acontece. Mas enfim, só quem tem o poder de falar que alguém é herege é os cardeais, no caso do Papa, para ele, né? E aí, quando os cardeais do Novo Zordo forem lá e falar, isso aí é herege, foi herege, aí sim não é mais Papa. Então, é uma situação jurídica meio impossível. Até hoje, eu acho que vai demorar muito ainda. Então, Alessandro Lima diz que para resolver a questão de um possível Papa herege, tem que chamar um concílio para julgar se o Papa foi ou não herege. Isso. E aí a primeira pergunta que eu faço, com que jurisdição convocaria-se um concílio sem a autorização de um Papa? Não tem como, porque todo concílio, é só com o Papa mesmo. Então, já começa aí admitindo uma solução que é juridicamente inviável. O Papa, vamos supor, Bergoglio teria que, um belo dia, acordou lá, olha, vou convocar todo mundo aqui para me julgar. Chama todo mundo lá do Brasil, os bispos aqui, aquele bitoca lá, todo mundo. Olha só, estão falando que eu falei heresia. Falei ou não falei? Aí eles vão julgar, você falou heresia mesmo ali, naquele momento e tal, e aí vamos declarar você herege agora. Então, naquele momento aí ele não é mais Papa. Ou seja, supondo, né, que houvesse um lobo, teria que ter a cooperação do lobo para julgar o lobo. E os lobos teriam que julgar os lobos de lobice, né? Então os hereges teriam que julgar o herege de heresia. Uau! Essa situação Uau! triste que vive a pessoa ali no João de São Tomás. Não é brincadeira. Doutor, penso que o senhor deve concordar comigo nessa questão, que o livro inteiro me parece toda uma extensão daquela antiga frase que nós escutávamos lá no início do sede-vacantismo, especialmente quando começou logo a internet no Brasil. Quem você pensa que é para julgar o Papa? Exatamente. Todo o livro é uma extensão de consequências lógicas ou não dessa frase. Você não tem autoridade para julgar o Papa, independentemente se ele comete uma heresia ou não, porque você não usa uma batina com detalhes vermelhos e você não é um cardeal. Então, se você não tem uma roupa, não é, feita na Gamarelli, com todo o luxo do Vaticano, e não usa uma batina vermelha, você não tem autoridade nenhuma para julgar quem quer que seja. E, portanto, você deve continuar a sua vida como católico, tentando se santificar, vivendo numa igreja onde missa negra, onde satanismo e maçonaria não é heresia, mas é somente uma suspeita, e está tudo bem, mas o sede-vacantismo, sim, é o que está destruindo a igreja católica. E é o maior inimigo da igreja de Cristo. Heresia e tudo mais é bem brincadeira. E bem, doutor, em geral, o livro... Esse livro aqui se surpreende, porque eu pensei que era só alguma coisa, mas é mais do que isso. Ele é uma refutação a ninguém menos que o próprio doutor São Roberto Bellarmino. Que lá na página 206 ele vai com bom fundamento em tudo que foi exposto até aqui, acreditamos que este seja o mesmo caso, que São Roberto Bellarmino enganou-se ao defender a quinta opinião em detrimento da quarta opinião defendida por Cardeal Caetano. São Roberto Bellarmino enganou-se. Qual página está isso, doutor? 206 e 207. É brincadeira. Impressionante. Aqui eu larguei a posição sede-vacantista. Acabou. Doutor Yuri está na Missa Nova oficialmente. Refutou São Roberto Bellarmino. Não sei, isso aqui é o Alessandro Lima, é um grande teólogo da igreja. Agora eu sei qual que é o... Ele fez algum PUC, alguma coisa? Não? Você sabe? Talvez ali o seminário luterano. Mas hoje em dia a Gregoriana de Roma também é centro luterano, qual o problema? Logo. Então, doutor, sobre o livro em suas linhas gerais. Bem, nós conhecemos outros livros, evidentemente. 20 anos de pesquisa aí para resultar nisso. Nós conhecemos as obras do Padre Caldeirão, do professor Carlos Noguet, até mesmo de alguns continuistas um pouco mais sadios mentalmente, como o Padre Luciano, e tantos outros, até alguns neocons do Brasil. E eles tentam pelo menos dar um certo norte para a situação do Papa herético, mas parece que o livro do Alessandro Lima não preenche essa lacuna. Eu creio que pessoas que leram Carlos Nogueira, por exemplo, não achariam esse livro muito intelectualmente viável. Ao contrário, iriam achar esse livro extremamente rústico, bruto,
se ele lesse alguma coisa de mais alta cultura, como Meu Carlos amigo, os Nogueira... caras estão dizendo que beber sangue de criança é suspeito de heresia. Claro, você é cardeal pra jogar. Você- Cadê a sua então, batina você- vermelha? Você é um leigo sentado no sofá, como ele fala, você não pode julgar nada. É só tudo suspeito, todo mundo é suspeito de heresia e pronto, acabou. Você é um cordeirinho que tem que pagar o seu dízimo, obedecer tudo cegamente, não pode virar sede vacantista, tem que obedecer em tudo. E aqui, eu acho, se algum dia o Daniel Pinheiro e os padres do IBP forem excomungados, aí no dia seguinte essa posição teológica vai ser revista. Anotem. Muito provavelmente. Com certeza. Doutor, 2 perguntas. Se o senhor pudesse dizer qual é o principal erro do livro, qual seria? E se o senhor pretende futuramente escrever uma análise completa do livro, até mesmo um vídeo expondo ponto por ponto das contradições do livro. Eu provavelmente vou fazer alguns artigos aí, já fiz um que está no Totalista ali, quem quiser conferir. Um erro ali do livro, um dos erros do livro. Ele traduz as coisas erradas, fala meia palavras do teólogo e tal, mas está no Totalista, é o primeiro artigo ali. E a primeira coisa que eu vejo aqui é a premissa, que ele parte errada, mas mesmo assim a gente tenta seguir a conclusão dele, né? Tudo bem, vamos fazer a boa vontade, vamos fazer a premissa de que a gente aceita esses papas aí como papas e como é que ele vai se desviar da opinião de São Roberto Bellarmino. Ele não consegue desviar da opinião de São Roberto Bellarmino e tenta empurrar para os outros a opinião de João de São Tomás, e para eles todos os papas conciliares são só suspeitos de heresia e não hereges manifestos, nem públicos. Infelizmente, não podemos falar que nenhum papa conciliar é herege manifesto e público, então, portanto, sede vacantismo está errado, portanto, podemos ir na missa nova, podemos falar São João 23, Beber sangue de e criança. tudo mais. Rezar para São Carlos Acutis. Tradicionais E lamentos. na missa nova, missa negra, né? Suspeito de heresia no máximo. E aqui no livro ele fala também, ele cita o próprio Tomás de Aquino e fala que você não pode julgar ninguém, que você está usurpando a autoridade que não foi lhe devida. Só pode ser julgado sede vacantista. Só lamento. Só faltou falar o clássico, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Só faltou este. Só faltou esse. Sim. Um livro refutador, São Dom Bosco, essa vez foi brincadeira. É o esplendor da verdade, não tem jeito. Doutor, bem, pelo que o senhor Você disse... acha que esse livro convenceria o Felipe Coelho a deixar de ser sede vacantista? Será? Será? Bem, todo o livro parece uma dor de cotovelo pelos antigos tempos, não é, da internet, da época do Fedeli, da Monfort, da época que, não é, Felipe Coelho fez uma bagunça no meio ali do IBP, e desde então eles têm um certo trauma com o sede vacantismo. Talvez se esse livro tivesse saído em 2008, o Felipe Coelho não virasse sede vacantista. É uma Será? bela obra dessa, hein? Olha, certamente nós podemos concluir que, se eles acreditam que o maior sede vacantista é o John Dee, ou coisa do tipo, realmente, eu acho que talvez o Felipe Coelho, né, pensaria 2 vezes. Afinal, com tanta teologia assim, Nossa. até eu fiquei um pouco confuso sobre a minha posição teológica. Mas, tristemente, pelo que nós podemos observar pela conclusão do Dr. Yuli e suas anotações ao longo do livro, é que em nenhum momento ele trata de refutar ou expor os argumentos que os próprios sede-vacantistas colocam na mesa. Então, por exemplo, nós temos já uma tradição bastante ampla, começando desde o padre Sanz e Arriaga no México, indo pelos sede-vacantistas também da França e, especialmente mais recente, o reverendo padre Anthony Checada, que Deus o tenha, em todos os seus escritos, em seus livros, Obra de Mãos Humanas, também nos franceses, o livro Mistério e Iniquidade, tantos e tantos artigos e vídeos e conferências de vários padres ao longo de todo esse tempo de crise na igreja, que, em suma, o argumento do sede-vacantista é: um herege não pode estar no topo da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, como o líder supremo, como o Papa, porque um herege não pode ser chefe da Igreja de Cristo, não pode ser o chefe da Igreja Católica. Um herege não pode governar a Igreja Católica. Isso por lei divina. Todo argumento sede-vacantista parte dessa premissa. E isso você tem enormes, assim, a perder de vista, materiais sobre isso. O próprio apostolado São Lupo já tem uma tradição de vídeos nesse sentido. Em nenhum momento algum tipo de argumento desse foi confrontado frontalmente. Em nenhum momento nós vemos o senhor Alessandro Lima citando o padre Checada para tentar refutá-lo, alguma obra dele, etc. Apesar que ele tenta fazer isso em alguns sites, alguns vídeos, algumas postagens, de forma muitas vezes não muito conclusiva e sem grande sucesso. Tanto que cada vez mais que esses grupos dizem atacar o sede-vacantismo parece crescer ainda mais. O senhor se lembra certamente, o senhor Matheus Lassan, quando estivemos ali com Cristo Rei, que logo tempo depois fizeram uma cruzada de orações para destruir o sede-vacantismo, para a conversão dos sede-vacantistas, e acabou que cresceu ainda mais. Então parece que quanto mais eles rezam contra, mais nós crescemos. É uma coisa que chega a ser até engraçada. Verdade mesmo. Quando eles fizeram essa semana de ataques, no outro dia, Bergoglio foi lá e
Declaração herética pública Notória, notória. manifesta. Notório, oculta, manifesta privada. Catecúmeno nível 1 consegue ver que, olha, quem que é esse aí? É o maçom do grau 33? Algo não vai bem. Então, eu convido aqui, evidentemente, aos leitores do Alessandro Lima que leiam os livros sede-vacantistas, que leiam Obra de Mãos Humanas, O Mistério da Iniquidade, o livro do Dr. Yuri, Complô Litúrgico, toda a biblioteca do Padre Sanz Arriaga, artigos do Padre Tchekada, do Monsenhor Dolan, vídeos, conferências, material que não falta. Porque, bem, se vocês forem se pautar nisso aqui, que parece discussões de teologia nos anos 2000 em blogs estranhos na internet, e não uma coisa mais séria atual, que já está muito mais avançada, bem, os senhores têm duas opções. Evoluir e buscar verdadeiramente teologia de fato, ou ficar nesse, bem, eu nem sei como bem definir isso aqui, essa lupa em teologia, esta quase teologia, esta tentativa teológica de explicar a crise. Que no fim, bem, você pode fazer qualquer coisa e você vai ser apenas suspeito. E você só vai ser herético quando um cara de batina vermelha falar que você é herético. Ironicamente, o cara de batina de vermelho lá no Vaticano talvez seja mais herege do que você mesmo. Então, impressionante. O nível intelectual dos inimigos do sede-vacantismo parece que vem decaindo ao longo do tempo. O Senhor Dom Bosco já produziu coisas melhores e parece que cada vez mais a inteligência e o pecado vai cegando a alma dessas pessoas. Essa é a impressão que me dá. É desesperadora mesmo. Porque refutar o São Roberto Bellarmino é brincadeira. Tem que ter muita coragem. Eu não vi nenhum sede-vacantista até hoje com a coragem dessa. Muito bem, doutor. Qual a sua conclusão sobre esse livro tão exuberante, esse esplendor da verdade que é esse livro? O que o senhor teria a dizer, por exemplo? Eu recomendo todos os sede-vacantistas a comprar. Eu recomendo para dar risadas, igual eu fiz aqui, passei uma tarde rindo aqui. Muito bom. Senhor Nação, o senhor recomendaria esse livro para os membros da ação? Olha, recomendaria como peso de porta, né? Lixo reciclável, coisas assim, né? Tem como enfeite na estante da minha mão, né? Tem como enfeite, né? Haha, olha só, as baboseiras do Alessandro Lima, esse tipo de coisa. Bem, eu como padre católico sede-vacantista não poderia recomendar essas coisas. Eu recomendo alguma coisa que seja verdadeiramente católica. Um padre Tchekada, algum autor francês, o próprio Dr. Yuri, o livro Complô Litúrgico, que trata também da questão litúrgica e da crise da igreja, mas verdadeiramente não me parece próprio, né, recomendar esse livro para qualquer tipo de estudo que seja. Até mesmo o Carlos Nogueira tem mais estética, ele não é um rústico em teologia. Mas é a alegria da alma e essas coisas. Nós estávamos aqui discutindo que esse livro parece que foi feito muito nas coxas, como se fosse uma pressa. Assim, eu esperaria muito mais de alguém que estuda o sede-vacantismo há 20 anos. Gente, 20 anos. Para escrever isso? Quem fundou o sede-vacantismo foi Guerra. Segundo Alessandro Lima. Como que é possível? 20 anos de estudo, meu amigo. É que ele não estuda as coisas históricas, ele estuda só argumento, entendeu? Isso aí foi a desculpa que eu vi, sendo músico. O senhor conjectura, Sua Nação, alguma coisa estando nos bastidores da tradição que nós não estamos sabendo? Olha, se a razão não está na superfície, ela está nos subterrâneos. Lógico. Isso é uma obviedade. Que há um complô anti-sede-vacantismo? Há. Porque grupos que não se dão bem entre si, todos se unem para falar mal do sede-vacantismo. E se um fala, os outros têm que falar também. Então, como assim? E, ironicamente, quanto mais fala, e especialmente fala contra, mais o sede-vacantismo cresce. Eu acho que eles estão fazendo a estratégia errada mais uma vez. E eu não sei até que ponto eles vão chegar nisso, mas que continue assim. Porque cada vez que fala contra, nós aumentamos. Portanto, continue escrevendo os livros, que serão certamente um prazer fazer mais análises dessas, textos, artigos, vídeos, etc. Então, estamos ansiosos para ver qual será o próximo livro anti-sede-vacantista. O doutor certamente irá gostar muito de ler. Quem será o próximo? O próximo é o do Caritate lá, esqueci o nome. Ah, lá vem o Negali, que inclusive é parceiro da Sedete. Ah, é? Ou pelo menos ali alguma das editoras dele. Na verdade é o Luigi lá do Tart Talk, que escreveu pequenas páginas lá no conto Sede-Vacantismo, reveladoras, então talvez possa ser esse livro aí. Esse livro aí possa ser o livro que vai fazer a mudança teológica para eu ir lá bater palma e falar São João 23, rogai. Uma diferença da argumentação RR para do Alessandro Lima é que os RRs, o pessoal da resistência, segundo a doutrina dos dominicanos de Avrilier, ele já reconhece na primeira linha que sede-vacantismo não seria uma heresia, seria um erro, uma opinião teológica errada, mas não seria propriamente uma heresia, porque não nega nenhum dogma de fé, nem afirma nada condenado pela igreja. Então, o que já é bem diferente do... Suspeito de heresia, no caso aqui. Pois é. Que já é bem diferente do Alessandro Lima, que assim, diz que não temos autoridade para constatar o óbvio, menos para dizer que o sede-vacantismo é herético. Isso aí ele pode fazer sem nenhum problema. Caríssimos amigos do Apostolado São Lucas, não foi dessa vez que o Dr. Yuri
cantou os louvores a Deus em línguas na Missa Nova, na Canção Nova. Ainda chegará esse dia quando alguém finalmente refutar o sede-vacantismo. Doutor, suas últimas palavras. Bom, é isso aí. Agradeço a todo mundo aí que esteve presente nesse vídeo. Dê um like aí no canal, compartilhe e divulgue aí para todo mundo que leu o livro e falou para você ler esse livro e largar o sede-vacantismo, que era o livro que iria refutar o sede-vacantismo, porque parece que foi muito vendido. E está sendo usado igual aquele manifesto chinês lá. Olha aqui o livro na mão, assim. E é isso. Senhor Lação, por favor. Meu muito obrigado aqui ao Dr. Yuri. Uma satisfação enorme estar presente aqui, ser convidado para participar dessa gravação, ser recebido na sua casa. Desejo aí melhoras para o Alessandro Lima, que nele eu admiro uma virtude que ele tem, que é a persistência. Esse é um homem persistente, sempre aí insiste com as mesmas coisas e insiste. E assim, dizem que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e vamos ver se daqui a 1 milhão de anos ele consegue aí, né, convencer alguém de alguma coisa. Eu acho que se pode passar 1 milhão de anos e a verdade católica será a mesma. E aquilo que é contra a fé católica ainda será contra a fé católica. E não adianta, senhores. A sé está vacante, os senhores podem chorar o quanto quiser, podem escrever 1000 páginas por dia se desejarem. Os senhores não mudarão o fato que aquele que lá está em Roma vestido de branco não passa de um palhaço que quer destruir a fé católica e especialmente destruir cada um de vocês, enquanto vocês perdem tempo defendendo literalmente um anticristo. Mas não é a igreja visível? Não, porque tá de branco lá, logo, a igreja é visível, né? Visível. É claro, a gente vê logo, né? Eu sugeriria aos amigos do Alessandro Lima se reunirem para tentar mandar o mais forte de novo, né? Tentar repaginar a coisa, mandar uma pessoa mais forte, porque não deu muito certo, falhou. Tem que mandar um nível mais graduado aí. Não rústico, não bruto. Uma pessoa mais sofisticada. Exato. Que leia a Agatha Christie, né? Que leia Tolkien, que tem um imaginário completo. Homem de cultura. Homem de cultura. Senhores, nos vemos no próximo episódio do Apostolado São Lucas. E esperamos ver qual será a próxima grande refutação do sede-vacantismo nessa série infinita de fracassos e fracassos neoconservadores em destruir o único movimento católico atualmente que ainda preserva a fé católica, o sede-vacantismo. Salve Maria, só Cristo é Rei. Só Cristo é Rei, fogo na moita.